Então vamos lá, vamos à palavra de hoje. Abre a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ler versículos 5 a 8 e 16 e 17. São 2 aos Coríntios, capítulo 3, 5 a 8 e depois o 16 e 17. Todos já acharam? Então eu vou ler, olha, você tem que prestar bastante atenção para entender isso aqui. Eu acredito que o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento. Então vamos ler, depois vamos orar. Olha o que Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Olha o que ele está falando. Não que por nós mesmos tenhamos uma grande capacidade de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus. O que Deus fez? O qual nos habilitou-nos para quê? Para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Mas o Espírito traz vida, vivifica. 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que é o ministério da morte? Que foi gravado com letras em pedras, a lei foi gravado com letras em pedras. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o que? O ministério do Espírito. Versículos 16 e 17. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o que acontece? O véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê? A liberdade. Versículo 18. E todos nós com o rosto sem véu, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos orar. Senhor, lemos esta palavra poderosa que é a verdade. E precisamos muito que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Nós queremos ver. Espírito Santo, nós dependemos de Ti para entender. Paulo disse: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a suficiência vem de Deus. Precisamos entender. Olha o coração destes meus irmãos e irmãs, precisamos entender. Assim abra o nosso entendimento. Nos faça ver algo novo, Senhor, lá dentro no nosso espírito. Assim oramos pela fé, crendo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero falar um pouquinho no final do versículo 8, que Paulo diz, vou ler o 8 inteiro: como não será de maior glória o ministério? Ministério de quem? Do Espírito. Então o que é o ministério? Por exemplo, no nosso governo nós temos o ministro das Minas e Energias. O que ele cuida? Ele cuida das minas e energias, de toda a energia do Brasil. É alguém focado neste assunto que vai trabalhar, vai porfiar, vai investir, vai trabalhar em cima disso, ministrar. Ele é um ministro que cuida disso. Do que ele cuida? Das minas e energias. Ele vai cuidar da eletricidade, da água, dos geradores, das usinas. Ele é um ministro focado nessa direção, que vai trabalhar, vai produzir, vai cercar nessa direção, porque ele é um ministro. Ele tem um ministério, o ministério de Minas e Energias. Então, o que Paulo fala nesse texto fantástico? Ele fala que
como não será de maior glória o ministério, o trabalho, o serviço prestado pelo Espírito Santo, o ministério do Espírito. Mas esse versículo está inserido num contexto que Paulo quer que a nossa mente seja iluminada, que clareie as coisas para nós. Olha o que ele fala. Vamos ler de novo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a nossa mente humana não tem capacidade para penetrar no mundo invisível, no mundo do espírito, nas realidades espirituais. Ele fala, não que por nós mesmos sejamos capazes, não há capacidade na carne de penetrar no mundo invisível, de enxergar as coisas profundas, invisíveis do reino de Deus. Então ele fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. A nossa suficiência, o que nos torna suficientes, o que nos faz enxergar um pouquinho, olha lá, é Deus. Paulo está dizendo que é Deus que faz isso. E o que mais Deus faz? Olha lá, o qual nos habilitou. O que é uma habilitação? Você já sabe. Vai tirar a tua carteira de habilitação, vai tomar muitas aulas, vai passar no exame teórico, exame prático, né? Não vai pagar para tirar a carta, né? Não vai pagar? É difícil. Vai ser reprovado 500 vezes, né? Mas depois vem lá, fulano de tal, habilitado para dirigir em todo o território nacional. Sim ou não? Então vem a habilitação, uma autorização. Você está habilitado, autorizado, tem condições agora de dirigir em todo o território nacional. Isso é o que? Habilitação. Agora o que Paulo está dizendo? O qual nos habilitou, nos credenciou, nos preparou, nos deu condições. A suficiência vem de Deus e não de nós. Nos habilitou para quê? Para sermos ministros do quê? De uma nova aliança. Ele nos deu condições de sermos ministros de uma nova aliança. Se ele está falando nova, qual é a velha? A velha é a velha aliança. Então nós somos os ministros da nova aliança, habilitados, preparados por Deus. A suficiência vem dele, a capacidade vem dele. Nos habilitou para sermos os ministros. E o que é ministrar? É trabalhar. O ministro de Minas e Energias cuida dessa área. O que faz o ministro da nova aliança? Cuida do assunto da nova aliança. Ele tem que trabalhar, focar, expressar, trabalhar nesse sentido, ministro da nova aliança. Então nós que somos salvos temos um ministério da nova aliança, do Novo Testamento. Então significa que a velha passou, estamos na nova aliança. Está bem claro isso na sua mente? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Que letra ele está falando? A letra da lei. Essa é a letra que ele está dizendo, essa letra mata. Mas agora nós temos o ministério do Espírito, e depois ele vai dizendo. E se o ministério da morte, versículo 7, o que é o ministério da morte que foi gravado com letras em pedras? Foi gravada a lei. Moisés subiu lá, Deus deu as tábuas da lei, gravado com letras em pedras. Paulo fala que aquilo é o ministério da morte, não gera vida. A lei é o executor, ela pede perfeição, o homem não é perfeito e ela condena o homem. Todo o Velho Testamento eles viveram debaixo da lei. O Velho Testamento inteirinho. Então Paulo diz que foi o ministério da morte. Depois ele vai dizendo. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, agora ele fala assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito, o trabalho, a obra, a missão que o Espírito Santo tem? Ele está dizendo que
o ministério do Espírito é muito superior ao ministério de Moisés, ao ministério da velha aliança. É uma coisa muito superior. Vocês estão entendendo ou não? E depois ele chega onde nós lemos ali. Não vou ler tudo. Vou ler tudo, vai. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança. Qual antiga aliança? A lei. Até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então o que é a antiga aliança? É a lei. A lei, o ministério de Moisés cobriu todo o Velho Testamento, ele veio até Malaquias. Esse é o ministério da antiga aliança. A antiga aliança é o Velho Testamento, é o judaísmo, a história do povo judeu, a formação do povo de Israel. Deus agiu muito no Velho Testamento, Mas se eu pegar para você a derrubada das muralhas de Jericó, eu não estou pregando o evangelho para você. Porque o evangelho é uma coisa bem diferente. As muralhas já caíram na cruz. Eu estou pregando a Bíblia? Estou pregando a velha aliança? Estou pregando uma vitória que o povo de Israel teve? Estou pregando. Mas não é a nova aliança. É o judaísmo, a história do povo de Israel. Não é o evangelho que é o poder de Deus, é o judaísmo que eu estou pregando. Então o que Paulo fala? Quando eles fazem a leitura da velha aliança, então eu afirmo aqui, ó, isso vai para a internet e tem gente que gosta e tem gente que não gosta. A maior parte das pregações dos dias de hoje é Velho Testamento. É campanha do Velho Testamento, é voto do Velho Testamento, é jejum. É Velho Testamento o tempo todo. É a prosperidade de José. É o gigante Golias que vai cair. É as muralhas de Jericó. É os 7 mergulhos de Naamã. Caiu o fogo do céu. Elias orou, caiu o fogo do céu. Não é isso? É isso ou não? A maior parte das pregações que você ouve hoje é judaísmo. É pregação só do Velho Testamento. Eles pegam todos aqueles textos triunfalistas do judaísmo, né? E pregam só aquilo ali. Mas também está escrito lá em Deuteronômio, se o seu filho for contumaz e rebelde e não quiser te obedecer, pega ele e leva diante das autoridades e vão apedrejá-lo porque ele é desobediente. Isso está lá, mas isso eles não pregam. Está escrito também. Se o homem e a mulher for pego em flagrante adultério, vão apedrejar até que morra. Mas eles não pregam isso, mas está lá também, tem que pregar. Então a maior parte das... Quando você liga lá no canal 13, liga em todas essas televisões, num sábado, liga, presta atenção. A maior parte das pregações é Velho Testamento o tempo todo. Parece que as cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Romanos, parece que não existe isso. Então ele fala assim, quando fazem a leitura da antiga aliança, isso é muito sério. O que acontece no coração deles? O véu permanece, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, quanto mais eu ouço a pregação do Velho Testamento e faz aquilo, e estou ali, estou naquela guerra, uma hora é os filisteus, outra hora é os medianitas, outra hora é Gideão. Você não cansou já de ouvir de Gideão? Toda hora ele está lá malhando trigo, e o anjo fala, vai nessa tua força. Aí eles vão lá e muito povo, aí sobrou 318, e Deus falou, só com esses 318, então agora é a campanha dos 318, não é verdade? Você não vê isso direto? Paulo nunca falou nada de Gideão. Nunca pregou uma campanha dos 318. Paulo não falou nada da derrubada das muralhas de Jericó. E nunca levou a igreja a fazer isso.
Quando fazem a leitura da velha aliança, olha, isso é muito sério. Eu demorei 20 anos para entender isso. O véu permanece. Então eu afirmo para você, meus irmãos. Muitas pessoas me ligam de diversas partes do Brasil, constantemente, que assistem à internet. A maior parte delas está num conflito. Porque o véu está no coração delas. É uma dificuldade em entender as coisas. Quando lê Romanos, Gálatas, é uma dificuldade de entender a nova aliança. Porque o véu, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece no coração deles. Mas nós estamos falando do ministério do Espírito. Já vou entrar nisso agora. Então existe um grande véu na igreja evangélica. O véu da lei está posto lá. Né? Quantas vezes você for levado a fazer votos? Presta atenção. Você tem que fazer um voto. O que é um voto? Eu chego diante de Deus e falo, Deus, se eu tenho que me dar isso, eu vou te dar aquilo. É uma troca. Quantas vezes? Você vê isso até o dia de hoje. Quantas vezes você for levado a fazer propósito? Mostra no Novo Testamento se alguém fez algum propósito ou voto. Quantas vezes você rodeou a muralha de Jericó e grite, caia tudo, cai. Se você está há alguns anos na igreja, já deve ter feito umas 10 campanhas das muralhas. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Olha o véu. Olha o véu, veja o véu. Eu tenho acesso direto a Jesus Cristo, eu creio nele, ele abriu um novo e vivo caminho com o sangue dele. Tem que falar a mesma coisa. Aí o indivíduo vai com uma rosinha, essa rosinha aqui vai me libertar. Ele tem uma enorme fé numa rosinha que alguém disse que aquilo é ungido. A rosinha está até meia murcha, assim. Você percebe ou não? E a pessoa põe aquilo ali e olha para aquilo. Para ela chegar a Deus, ela passa pela rosa. E Deus, para chegar nela, vai passar por aquilo. Olha o véu. Olha o véu. Você está enxergando o véu? O véu, ele impede você de ver a obra da cruz. Ele impede de você ver a grandeza do sacrifício de Jesus. O véu muda o foco para a religião, para os costumes, para a tradição. E ele encobre a grandeza do que Cristo fez na cruz. Então, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, os sentidos deles se embotaram até o dia de hoje. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Não lhes sendo revelado que em Cristo é... Ó, leia aí, não está escrito aí. Vou ler de novo. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, olha lá, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Onde é que o véu é removido? Nos 7 mergulhos de Naamã? Não. Na campanha contra o gigante Golias? Não. Contando a história de José? Não. Os 318 de Gideão? Não. Isso não remove o véu. Isso aumenta a espessura do véu. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Olha lá. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Ainda o véu está lá. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor. O que é se converter ao Senhor? A gente pensa assim, ó, eu fui na igreja, aceita Jesus como Salvador, aceito. Recebe Jesus, recebi. Se converter ao Senhor é o seguinte, eu só acredito nele e em nada mais. Não tem agorada, não tem esse parafernália de óleo ungido, não tem sal grosso, não tem não vou nem falar isso. Eu não acredito no suor de ninguém. Se eu pôr a mão no sapato de alguém, não vai realizar milagre nenhum.
Não tem nada adorado, nada supersticioso, não tem macumba dentro da igreja. Eu só creio em Jesus Cristo. Tem um líder como pastor, amém. Mas eu creio em Jesus Cristo. Nem meu pastor manda em mim, nem tem governo sobre a minha vida. E nem pode ter, porque o verdadeiro pastor é quem? Jesus Cristo. Então se converter ao Senhor é o seguinte: eu creio nele, estou agarrado nele, não creio em nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo. Estou convertido a ele. Porque a gente se converte ao Senhor e depois a gente se converte ao nosso líder, se converte à tradição da igreja, se converte às campanhas da igreja, aos votos. Daqui a pouco eu estou crendo em tanta coisa emaranhada, quando eu vou ver, cadê Cristo? Já foi. Estou convertido a um monte de véu que puseram na minha mente. A minha preocupação, meus irmãos, é isso. Você só crê em Jesus Cristo. Ele é suficiente. Suficiente significa o seguinte: eu não preciso mais de nada para receber um milagre. Eu não preciso mais de nada para ter uma bênção. Eu não preciso mais de nada para ser forte na fé. Eu não preciso mais de nada para vencer o medo. Eu não preciso mais de nada para vencer o diabo, porque Cristo despojou o diabo na cruz. Se uma água orada espanta demônio, eu anulo a obra da cruz. Eu não preciso de mais nada. Cristo é suficiente para a minha vida emocional, mental, física, financeira, tudo. Ele é suficiente. Ele não tem mais espaço dentro de mim para outra coisa. Estou convertido a ele. Tem muita gente convertido ao apóstolo da igreja, ao seu líder. Choram pelo líder, é ou não é? Ai, parece Deus. Quero tocar, chega perto de mim, joga uma coisinha. E o cara não fala, dá a Cristo toda a glória. Ele faz tudo isso. Tem gente convertida ao líder da igreja. Ele é a cobertura espiritual da igreja. Como é que um homem falho, defeituoso, pode ser a cobertura espiritual da igreja? Só Cristo é a nossa cobertura espiritual. Ele é o cabeça da igreja. A igreja está aqui embaixo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Vocês estão entendendo ou não? Tem gente convertido à igreja. Ele está tão envolvido nos trabalhos da igreja, ele já perdeu Cristo de vista. Ele pensa que servir a Cristo é cumprir todo aquele ritual de coisas dentro da igreja. Ele é um escravo ali, né? Ele tem que estar de manhã, à tarde e à noite. Se ele faltou da tarde, ele vai tomar bronca na reunião, porque faltou à tarde. Ele está totalmente dominado. Ele pensa que está servindo a Cristo, ele está servindo a organização. Não está servindo a Cristo. E se ele falhar nessa organização, vão queimar ele, ele não serve mais para nada. É verdade. Conheço dezenas de pessoas assim, que se faltar um dia na escala, vai para o banco, vai tomar bronca. E se não der o dízimo uma vez no mês, vai tomar bronca. Porque está controlado. Ele tem um SIC, RG, telefone, tudo, a igreja sabe quanto ele ganha, quanto ele gasta, está lá o nome, onde ele mora, tudo. Quando lá dá o dízimo, sai tudo no computador. Pagou o tributo desse mês. Se não der 2 meses, já sabe que não pagou, vão cobrar. Vão falar assim, ó, devorador vai te pegar, a maldição está sobre você. Vão falar isso. Velha aliança. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê? Liberdade. Liberdade do quê? Da lei, do jugo, do véu. Do véu. Vocês estão entendendo? Esse é o ministério do Espírito. Qual é o ministério do Espírito? É tirar o véu. Libertar as pessoas da religiosidade, da escuridão da mente, para que com que elas enxergam o Evangelho. É libertar as pessoas dos falsos profetas, daqueles que comercializam a fé. É libertar as pessoas da falsa igreja comercial que virou empresa. Esse é o ministério do Espírito. Acredita nisso? Tem muita gente que não gosta dessas coisas. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, você está na segunda. Olha, eu estou te lendo as Escrituras, eu não estou inventando. Estou te lendo todos os versículos. Olha, então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2.
A partir do versículo 6, nós vamos fazer uma boa leitura aqui. 1 Coríntios 2,6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Mas que sabedoria Paulo está dizendo aqui? Não, porém, a sabedoria deste século. Olha lá. Nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Então, a sabedoria que Paulo está expondo não é coisa humana. Nem os poderosos, os mais inteligentes, não sabem esse tipo de coisa. Então Paulo continua dizendo, mas falamos a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha lá, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, o que teria acontecido? Jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então Paulo está dizendo que essa sabedoria que ele prega, que ele pregava, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, é uma sabedoria de Deus, e se eles tivessem conhecido, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Agora Paulo vai começar a mostrar o ministério do Espírito Santo. Olha lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que, Paulo? Fala logo. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, como é que eu vou conhecer essas coisas de Deus? Não penetrou no coração humano, os olhos não viram, ouvidos ouviram. Ou seja, para mim conhecer as coisas profundas de Deus e revelação da palavra, elas não passam pelo meu corpo. Não é um produto do meu esforço mental. Não é por coisas que eu vejo. E muito menos por muitas coisas que eu fico ouvindo. Então como eu vou saber e conhecer essa sabedoria de Deus? Como é que o véu vai sair da minha vida, do meu coração? A coisa vai ser desvendada. Olha lá o que Paulo fala. Mas Deus, olha, não é o homem, não é o líder, não é a igreja que é melhor que a outra, mas Deus nolo revelou. Deus nolo revelou. O que é uma revelação? O que é uma revelação? Ah, você de camisa branca, eis que te digo, ralabacai, talabai, estou vendo uma grande vitória sobre a sua vida. A gente pensa que isso é revelação. As visitantes estão aqui, eu estou até preocupado com elas. Você de camisa vermelha, aquela velha falsidade, né, para todo mundo correr atrás dele. Uma bandeja de prata, um anjo. Você que está pela internet, você não cansou disso ainda? Você não entendeu que isso aí não tem nada a ver? Procura lá na lista dos dons de Coríntios 12, não existe lá dom de revelação, não está escrito lá isso. A revelação que Paulo fala é uma coisa superior, uma revelação de Deus. O que é uma revelação? É uma ação de Deus na vida de uma pessoa, que faz ela conhecer os desígnios de Deus. Ela por si própria não tinha condições de saber. Então o Espírito age na mente, no espírito dela, e faz ela ter um entendimento que ela por si só não produziria. Ela começa a enxergar uma coisa que ela nunca tinha enxergado. Você quer ver como é simples isso? Você pode ler um monte de coisa da Bíblia, mas de vez em quando você vai ler um texto que você já leu 20 vezes. Você lê aquilo e fala, nossa, eu nunca... Como é que eu nunca enxerguei isso? Já tinha lido umas 20 vezes. Veio a revelação. Deus abriu o teu entendimento. Vocês estão entendendo ou não? Então, é o ministério do Espírito. É tirar o véu. É soltar a mente das pessoas. Libertar a igreja dessa falsa religião. Libertar a igreja desse sincretismo que entrou na igreja. Você vê culto que parece macumba, parece espiritismo, tem um pouquinho de tudo. Vê ou não vê? Né? É o sal grosso, é o outro pula, o outro roda, o outro... Você não vê isso na Bíblia. É uma pregação de olho gordo, de inveja, de mandinga, de demônio, que o tempo todo, como se Deus fosse pequenininho e o diabo grande. Então qual é o ministério do Espírito? É tirar o véu. É tirar o véu.
Mas às vezes, você já pensou? A pessoa vai cavar um poço, ela não sabe aonde vai encontrar água. Então tem terrenos que nem aqui no Jaçanã, lugar de brejo, onde a gente mora. Fui fazer uma parede lá em casa, cavou 1,20 m, já quase que eu pesquei um lambari lá, já estava saindo água de monte. Né? Mas tem lugares secos que você perfura 2, 3 metros e não chega a água. Mas quando dá 5, chega. Então tem vários tipos de véus. Tem uns que são mais espessos. A pessoa está tanto tempo num lugar que puseram tanto judaísmo na cabeça dela. 1 ano, 2, 3, 4, 5. Ela está lá há 15 anos. Olha a espessura desse véu. Aí você chega para ela, meu irmão, lê Colossenses 1,13. Nos libertou do império das trevas. Todo crente é um liberto do poder do diabo. Ela olha para você e vai falar assim, está amarrado. O véu é tão grosso que ela não consegue, olhando e lendo, acreditar que isso aconteceu na vida dela. Ela não consegue. Tem gente que o véu é estreito, em pouco tempo, em alguns anos vai romper, ele vai enxergar. Tem uns que vai demorar muito tempo. A pessoa começa a enxergar um pouquinho, mas a cabeça dele... Imagine assim, vários anzóis presos assim, ó, em diversas partes, e sendo puxado ao mesmo tempo, né? Tem mentes que o véu é tão espesso que tem vários anzóis puxando ao mesmo tempo. E a pessoa, o Espírito Santo está tentando revelar para ela, mas a cabeça dela é um mal-estar, é uma coisa, tem muita coisa sendo puxada ao mesmo tempo. E uma coisa que eu aprendi, o Espírito Santo não é alguém que nos agride. Ele não é alguém que pega a gente pelo cabelo e faz você fazer as coisas na marra. Ele não é alguém que te quebra para você obedecer a Deus. Não, ele é alguém delicado, suave. Ele não força, ele não anula a tua personalidade. Ele não apaga a tua mente. De vez em quando você vê uma pessoa apaga, cai lá, fala que é Espírito Santo. Não é, porque eu nunca vi ninguém na Bíblia ser apagado pelo Espírito Santo. Então ele vai, olha quanto trabalho ele vai ter, meu irmão. Ele vai aos poucos, sem te ferir, sem te fazer mal. Tirando um anzol de cada vez com paciência para não te machucar. Com muita paciência para não mudar a tua personalidade, porque o crente tem a sua personalidade, o seu caráter. O Espírito Santo não é alguém que apaga isso, ele não quer tirar a tua individualidade. Então ele vai com muito cuidado para não te ferir, soltando os anzóis, desprendendo o espesso véu, e às vezes é anos de trabalho, porque o véu era muito espesso, mas que ele vai tirar, ele vai. E outros o véu era menos espesso, esses vêm com mais facilidade. Quem são esses do véu menos espesso? São os crentes novinhos, ainda a camada de véu não está tão grande. Então dá tempo de você trabalhar e levar ele para um caminho bom. Os mais velhos são torrentos, né? É ou não é? É difícil ter uma cabeça. Então o Espírito Santo, ele está fazendo uma grande obra, o ministério dele nos dias de hoje. Tirar o véu. Que a igreja se tornou uma coisa comercial. Vocês enxergam isso ou só eu que estou doido? O evangelho da cruz não está sendo pregado mais. É só assim, ó, você vai ser curado e você vai ter dinheiro. É só isso. Você vai ser curado, a porta toda vai se abrir e você vai ficar rico. E venham. E venham para a minha igreja, que aqui a gente resolve tudo. Você não tem visto isso constantemente? Então a obra do Espírito Santo é começar a tirar o véu. Ele está chamando uma gama de gente para começar a enxergar o evangelho, voltar para a cruz. Voltar-se para a fé limpa na pessoa de Jesus Cristo. Deixar essa casaca de idolatria, de feitiço, de coisa orada, de campanha, de jejum. Deixar esse peso, porque isso se torna um véu.
Imagina uma pessoa faltou um dia na campanha, pronto, quebrou tudo, está arrasado. Olha o véu na cabeça dela. Já foi para o inferno. Já está no inferno. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Acompanhe a leitura no versículo 10. Porque o Espírito até todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Preste atenção. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, como é que eu vou saber dessas coisas? Então, o Espírito Santo está trabalhando na minha mente, no meu coração, todos os dias. Com cuidado para não me ferir. Ele não faz lavagem cerebral. Não faz. Tem igrejas que fazem, mas o Espírito Santo não está nisso. Então ele vai com cuidado, com paciência, cortando o véu, tirando o véu, soltando os anzóis com paciência. Entende isso ou não? Aí ele fala, olha o versículo 12, a chave. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Presta atenção. Você é crente de verdade? Então você não recebeu o Espírito do mundo. Vai acreditar ou não? Então você não precisa toda sexta-feira, como se tivesse uma mandinga, um mal, um demônio em você. Você não tem recebido o Espírito do mundo. Não recebeu. Que Espírito você recebeu? Já recebeu. Não é que vai receber se eu me esforçar muito. Eu não vou receber se eu clamar muito. Já recebi. Então olha lá o que ele diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Mas o que eu recebi, Paulo? E sim o Espírito que vem de Deus. Quem que eu recebi? Quem que você recebeu? O Espírito que vem de Deus já recebeu. Olha o tempo do verbo. Não é futuro, é passado, aconteceu. Nasceu de novo. Tem o Espírito Santo morando dentro de você. Não precisa correr mais atrás dele. Está escrito aqui, ó. Será que você entende isso? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que, Paulo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Para a gente ser grande, todo mundo olhar para a gente e falar, olha que homem ungido, olha que bênção, olha que homem poderoso, olha que homem de oração forte, olha que profeta. Vamos atrás dele, é para isso que eu recebi o Espírito Santo? Não! Isso é coisa do homem. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Para quê? Para conhecer. Para quê? Para conhecer, ter conhecimento, ter revelação, enxergar, conhecer o quê? O que por Deus nos foi dado como? Pagando preço. Olha aí na tua Bíblia. Fazendo voto, fazendo campanha, rodeando muralha, fazendo sacrifício. Não, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, olha lá, gratuitamente. Como que Deus me deu? Gratuitamente. Então, o Espírito Santo vem sobre nós para tirar o véu da religião, para que a gente conheça o que nos foi dado de graça, sem pagar preço, sem custo, sem oferta, sem nada. Tem que contribuir com a obra de Deus? Tenho, meus irmãos. Mas Deus me deu de graça as coisas. Está bem claro isso? Então você recebeu o Espírito para que você conheça. Olha o ministério do Espírito. Então o Espírito está pegando aquela pedra bruta que nós somos, limpando, lapidando, fazendo de nós uma pessoa nova, semelhante a Jesus Cristo. Isso leva tempo. Ele é que nos faz conhecer. Deus nos revelou pelo Espírito. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu está sendo posto no coração dele. Vós recebestes o Espírito que vem de Deus para quê? Para que conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente. Então você precisa conhecer. O Evangelho está aqui, mostra isso, continuando.
Disto também falamos, olha lá, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las. Quem é o homem natural? É aquele que não nasceu de novo, ele vai se tornando um religioso. Ele pode estar com uma Bíblia debaixo do braço, ele pode estar atrás de um púlpito, ele pode estar na igreja há muito tempo, ele pode ser um presbítero, diácono, ainda é homem natural. O véu está tão espesso, ele nem nasceu de novo. Quando eu comecei na igreja, pensei que todo mundo era salvo. Mas eu não entendia porque cada um aprontava cada coisa de doido. Aí depois eu fui enxergando. Quem não nasceu de novo não entra no reino de Deus. Pode estar lá de paletó e gravata, com aquela cara bonita de pastor, os dentes bem escovados, né? Oh glória, né? Oh, né? Epa, fala, pode estar. Mas se não nasceu de novo, não vê o reino de Deus. Vocês entendem isso ou não? Mesmo? Vocês não ficam ofendidos com isso que eu estou falando? Lá na internet um monte de gente vai ser liberta. Vai ser liberta pela palavra à distância, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que o homem natural aceita? Essa fé que é pregada. Qual é essa fé que é pregada? É a fé humana. O homem tem necessidade. Então eles apresentam Deus que vai resolver todos os problemas dele. Ó, Deus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar o marido. Ele vai te dar dinheiro. Você está sem emprego, vem aqui que eu vou ungir tua carteira. Vocês estão entendendo? É uma fé, é assim, ó. A pessoa quer sugar Deus para resolver os seus problemas. E é isso, ela nem enxerga o que está além disso. Ela vê um Deus como alguém que vai dar um jeitinho bom na minha vida. Então você vê as campanhas da vitória, campanha da prosperidade, campanha para casar, campanha para trabalhar. É tudo assim que interessa para o homem. Que o homem que está em crise, que todo mundo está, ele quer. Então ele vai na igreja só para pegar aquilo ali que Deus vai dar. Alguém vai prometer que Deus... Eles não estão indo para adorar a Deus, para se aprofundar em Deus. Ainda que Deus não me dê nada, eu amo Deus, eu vou segui-lo até o fim, sem Ele me dar nada. Entende isso ou não? Eu encontrei alguém poderoso, sobrenatural, que já me deu a vida eterna. E se nessa vida não for muito bem sucedido financeiramente, eu vou segui-lo mesmo assim. Até o fim. E se não aconteceu tudo o que eu queria, o que eu posso fazer? Eu vou segui-lo até o fim. Vocês entendem isso ou não? Sim ou não? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, lhe parece loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Agora olha o que Paulo fala. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Estou pensando de acordo com o Evangelho. Eu estou pensando de acordo com o Evangelho. Se o Evangelho diz que ele me libertou do poder do diabo, eu estou pensando de acordo com o Evangelho. Eu rejeito toda e qualquer pregação que me põe na mão do diabo. Se o Evangelho está dizendo que eu fui salvo de graça pela fé em Jesus Cristo, eu sou salvo de graça pela fé em Jesus Cristo. Ninguém me arranca. Não vem falar que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, porque senão, não. Sou salvo de graça sem nenhuma obra. Estou pensando, mente de Cristo. Se o Evangelho diz que eu sou templo do Espírito Santo, eu sou. Não vem alguém dizer, porque eu não falei em línguas estranhas, que eu não tenho Espírito, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu penso, tenho a mente de Cristo, estou ligado no Evangelho. Agora,
Você pode se assustar. Se você for procurar na tua mente a linha com o Evangelho, você vai ver que se você está crendo, tem tanta coisa confusa na cabeça que não é o Evangelho. A mente de Cristo não está formada aí ainda. Ela não amadureceu. Você é capaz de estar cantando uma música lá, o Espírito Santo me chamou para dançar, é a balada do Senhor. Ele está feliz, oh, glória, é o Espírito Santo, não tem a mente renovada, não tem a mente de Cristo ainda, vai achar que louvor é isso. Vai estar lá, é a balada do Senhor, o Espírito Santo me tirou para dançar, daqui a pouco sai assim no meio do culto, vamos falar, olha, está ungido, está ungido, está ungido, vamos falar isso. Não tem a mente de Cristo ainda. A mente de Cristo, presta atenção, ela pensa como o Evangelho diz que é. É a mente de Cristo. A mente de Cristo vê o Evangelho, crê, segue o Evangelho, pensa igual. Nós, porém, temos o que? A mente de Cristo. Eu tinha vários outros versículos. Vocês, só mais um pouquinho, fala assim. Isso, não falou, mas vai sim. Então vamos lá. Vamos lá, João 14, o ministério do Espírito. Vamos lá, João 14. (26 e 27). Mas o Consolador, o Espírito Santo, até esse momento o Espírito Santo não tinha sido derramado. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O que ele vai fazer? Esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu não acredito que o Espírito Santo ensinou o indivíduo a crer num pouquinho de terra que veio de Israel. Eu não acredito que o Espírito Santo fez isso. Porque não está na Bíblia. Mas há quem pregue isso. Eu não acredito que o Espírito Santo ensinou o indivíduo a pegar lá um pouquinho de água, sal grosso, óleo, fazer um banho de descarrego e mandar as pessoas tomar banho para ser liberto. Isso não é o Espírito Santo. Ele não ensinou isso, mas no entanto você vê isso. Vê ou não vê? Ele vos ensinará todas as coisas. Eu não acredito que o Espírito Santo ensinou alguém a dar tudo que tem sua casa, seu carro, ficar na miséria para provar a Deus e encostar Deus na parede. Eu não acredito que o Espírito Santo ensinou isso. Mas você vê pessoas pregando isso. Vê ou não vê? Será que está o Espírito Santo ali? Ele vos ensinará todas as coisas lá. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele traz na memória a palavra. Nos faz lembrar. Aí no capítulo 16 de João mesmo, vamos lá. Presta atenção, meus irmãos. João 16, 12 a 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha muita coisa para falar, mas olhou para os discípulos e viu eles tão pequenininhos, uma estatura espiritual tão infantil, e falou assim, olha, se eu falar essas coisas, eles não vão suportar agora, eles não vão entender ainda. Então ele não falou. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não adianta falar para uma criança de 2 anos, olha, você carrega aí um botijão de gás de 13 quilos. Ele vai pegar aquilo e não tem como entender isso ainda. Não adianta querer explicar a raiz quadrada para uma criança de 2 anos. No celular ele vai aprender. Deixa lá que agora, né? Vocês estão entendendo? Mas quando ele crescer, ele vai aprender. Vai ou não vai? Então Jesus falou, muitas coisas tenho que vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então presta atenção, se você nasceu de novo, é um salvo.
Ele vai te guiar a toda a verdade. Você pode ficar 10 anos numa igreja, 15 em outra, mas uma hora pode demorar 5, 10, 15 anos. Isso é o tempo dele. Uma hora ele vai te guiar a toda a verdade. Ele vai. Ele não falha. Ele vai. Ele vai te guiar a toda a verdade. Se não nasceu de novo, vai ficar enfiado no engano. Não vai ver nada disso. Nem vai entender as coisas do Espírito de Deus. Não vai nem entender. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Olha lá. O que ele vai fazer? Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai glorificar Jesus. O que é glorificar Jesus? Tudo que o Espírito Santo faz, ele vai apontar. Olha lá. Jesus, glorificar Jesus. O Espírito Santo não tira a glória de Jesus. Presta atenção, isso é muito sério. Ele não tira a glória de Jesus e dá glória para um homem. Para todo mundo ficar endeusando um homem. Você vê isso nos dias de hoje? Isso não é coisa do Espírito Santo, é coisa do homem. O Espírito Santo vai glorificar Jesus. Então tudo que ele fizer, ele vai estar sempre mostrando Jesus, glorificando. Entende? O homem é nada. Ele é só uma voz. A glória pertence a Jesus Cristo. Então o ministério do Espírito Santo é apontar para Jesus e glorificar. Quando você vê tanta pregação de hoje que esconde Cristo, você vê o véu e vê que muito disso não tem o Espírito Santo. Porque esconde Jesus, gente. Ele me glorificará. João 15, volta aí, uma página ou duas. João 15, 26. Ele diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, presta atenção, esse dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo não dá testemunho de outros. Ele só dá testemunho de Cristo. Tudo que ele faz é para testemunhar que Cristo é o que ele é mesmo. Está bem claro isso? Ele dará testemunho, então o tempo todo ele testifica de Jesus no coração do salvo, no verdadeiro evangelho, o tempo todo. Você enxerga isso comigo? É o tempo todo. Ah, meu Deus do céu. O tempo todo. Nada do homem e tudo para Jesus. Paulo dizia assim para os Gálatas: ó filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo estava sentindo lá dentro dele, ele estava escrevendo aos Gálatas, os Gálatas saíram da graça e voltaram para a lei. Paulo está angustiado, ele é o fundador das igrejas. Ele está vendo que os Gálatas foram enfeitiçados pelo pessoal da lei, do judaísmo. Então Paulo está angustiado, sentindo dores de parto, mas ele não estava grávido de nada. Lá no espírito está angustiado. Então ele fala: ó meus filhos, olha o pai amoroso, de novo eu estou sentindo dores de parto, até Cristo ser formado em vocês entenderem o erro que vocês estão cometendo. Paulo sentia dores de parto por eles. Só mais um. João 16, 8. Só isso aqui. Mas eu vos digo a verdade, versículo 7. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para aí, o que é convencer? É mexer no coração da pessoa e fazê-la entender. O que é uma pessoa convencida? Ela foi ouvindo,
ouvindo, não agredida, convencida, até que ela se entrega, ela foi convencida. Convencida do quê? Do pecado. Então o que é uma pessoa convencida do pecado? É quando ela passa a ver que esse mundo todo está condenado, o ser humano, todos eles são estragados. Todo ser humano é estragado, é corrompido. O planeta está estragado. Isso é o pecado, essa corrupção que está desde os vegetais, os animais e no ser humano, em todo ser vivente. Então, uma pessoa convencida do pecado não é só convencer que ela errou. Isso é o mínimo. É ter uma visão do sistema inteiro do nosso planeta estragado, desviado, corrompido, tudo estragado. Todo o sistema está estragado, o planeta está estragado, não tem como. Convence do pecado, da justiça. O que é essa justiça? Jesus foi para a cruz, me justificou, eu sou justiça de Deus. E que mais convence? Do juízo. Por quê? Porque todo aquele que rejeitou Jesus Cristo, ele vai ser julgado por ele. Nós salvos, não seremos julgados. Não entramos em juízo, já passamos da morte para a vida, Jesus Cristo disse. Mas aqueles que o rejeitaram, vai haver um juízo. Todas essas pessoas que roubaram a nação, vai haver um juízo sobre elas. Primeiro um juízo humano, que já está tendo. Depois um juízo divino. Vai haver um juízo. Isso, o Espírito Santo é que convence. Então, não adianta esse mundo, não adianta vir, eu vou ser feliz aqui na terra, vai ser, não vai, você pode ter uns momentos de alegria, alguma coisa boa que aconteceu na família, mas é um lugar de angústia, de escuridão, de corrupção, de suborno, de mentira, de doença, de trevas. Não dá para ser feliz num lugar desse, gente. É ilusão. Como ser feliz num lugar corrompido, estragado, onde todo ser humano é estragado e corrompido? Olha os danos, todos nós trazemos marcas de danos da nossa vida pelo passado que vivemos, com quem nos envolvemos. Tudo corrompido, tudo estragado, e nós também. Então ele vai convencer, ele vai dar uma visão. Então volta lá para nós acabar. Hoje eu fui longe, hein? Vamos lá, longe no tempo. Então, segundo aos Coríntios, vamos terminar onde começamos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O que Deus fez? Nos habilitou, nos tornou capazes para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Esse ministério da morte, gravado com letras em pedras, que era a lei, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos em muita ousadia no falar. Temos que falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Olha lá. Pois até hoje, quando é lido, fazem a leitura da antiga aliança, é lido Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Já foi. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é que tem o quê? Livres. Onde? O Espírito Santo está em você? Então você é livre, é liberto, é livre. Aí é a liberdade. Fala assim, amém.